Olá, navegantes da internet brasileira, mundial e soteropolitana. Está começando o primeiríssimo Momento Podcast, sua revista quinzenal de notícias sobre esse grande vale de lágrimas que é o nosso Brasil varonil. Esse quem vos fala é Vinícius Lisboa e hoje estou muitíssimo bem acompanhado aqui no nosso programa. À minha esquerda eu tenho Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, por favor, boa noite. Salve, camaradas, salve todos os ouvintes. Então, meu nome é Gabriel Pereira, sou um jovem trabalhador dessa cidade, tenho 24 anos e há 3 anos eu tô organizado no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Estamos aqui hoje para bater um papo super interessante. À esquerda de Gabriel Pereira temos outro Gabriel, dessa vez o Wild. Gabriel, Wild, por favor, seu boa noite. Salve, camaradas, meu nome é Gabriel Wilde, sou militante da UJC há quase 1 ano e meio, sou trabalhador de marketing e sofredor como todos vocês. Boa noite. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, vamos libertar nosso povão. Com pão, trabalho, terra e fuzil, vai fogo no pavio, no sentido da revolução. Como vocês já devem ter visto aí no título do programa ou na nossa thumb, o tema do episódio de hoje, do episódio inaugural, é a reforma do ensino médio, um novo ensino médio. E a proposta é justamente discutir que parada é essa. E o pontapé inicial para que a gente pudesse estar discutindo a respeito disso foi uma matéria da Folha que saiu no dia 3 de abril e que falava sobre a intenção do governo de lançar uma portaria que suspenderia a implementação do famigerado novo ensino médio. Isso lançou a pulga atrás da orelha na discussão que já vinha acalorada há muito tempo, pelo menos no campo da esquerda radical, que era justamente a revogação desse trambolho feito pelo Michel Temer lá no ano de 2014 e que vinha com uma propaganda muito bonitinha e bastante cheirosa do que ele vendia pra gente e na verdade era uma catástrofe. A reforma aprovada por Temer em 2017 por medida provisória estabelecia que parte da carga horária do novo ensino médio seria decidido pelo aluno. E isso lançou uma divisão. 60% da carga horária seria de matérias já estabelecidas, português, matemática, história, sociologia e afins, e as outras 40% da carga horária seriam destinadas naquilo que ficou conhecido como itinerário formativo, que seriam 5 itinerários formativos, seguindo diferentes áreas do conhecimento, como ciências exatas, ciências da natureza, e isso vinha sendo vendido como algo positivo, né? E para aumentar mais ainda a cara de delícia dessa reforma, ele vinha com uma pegadinha incluída que era a ampliação da carga horária total do ensino médio, que antes era de 2.400 horas destinadas para aquelas matérias tradicionais, digamos assim. Com a reforma passava para 3.000 no total. Só que aqui reside o pulo do gato. Como só apenas 60% dessas 3.000 horas eram destinadas para efetivamente matérias de verdade, digamos assim, apenas 1.800 horas no final das contas eram destinadas para matérias que vão ser importantes para a formação desse aluno futuramente, que vão ser cobradas no ensino médio. E o restante dessas 3.000 horas era destinadas a matérias ridículas como fazer brigadeiro, como se tornar um TikToker, como você gerir melhor o seu dinheiro e toda a tranqueira que a gente puder imaginar que fala sobre educação liberal econômica nas escolas. Posto isso, eu queria lançar a pergunta para vocês, camaradas. O que fazer? Vamos lá então. Esse novo ensino médio, ele vem como uma proposta até encantadora, né? De que o aluno vai focar mais na coisa que ele já tem mais aptidão, né? Daquilo que ele já tem mais afinidade. Só que ela vem como um cavalo de Troia, né? Porque a real intenção, ao meu ver, é que se esvazie tudo aquilo que é crítico, tudo aquilo que é formador de opinião e que critique, nem que seja minimamente, coisas da nossa sociedade que já estão pré-estabelecidas, né? E faz com que o ensino seja algo cada vez mais técnico, sabe? Tipo assim, eu não quero formar pensadores para essa nova geração, eu quero formar mão de obra mesmo, mão de obra barata, e então se esvazia tudo que é crítico, aumenta a carga horária de tudo que é coisa prática do dia a dia, tipo contas fáceis e interpretação básicas de texto, junto com esse novo tipo de matéria que
pô, não tem nem o que dizer, né? Como fazer o brigadeiro gourmet não é nem pra estar em discussão na sala de aula, sabe? Como virar TikToker, tipo assim, qual o direcionamento que essa nova forma de ensino dá para essa juventude, sabe? Tendo essa crítica, eu não vejo outra opção, né, do que fazer a não ser chover por aí grêmios estudantis e manifestações de estudantes para mostrar a real vontade, né, dessa nossa juventude, que é debater a realidade do país e, debatendo, construir uma nova, né? Uma nova realidade. Perfeito, camarada, perfeito. E uma outra coisa que eu tava pensando aqui quando você falou a respeito disso é que essa matéria trazia alguns dados estatísticos e eu acho que as estatísticas ajudam a gente a entender melhor a movimentação da classe dominante em relação a esse assunto, porque a gente vê tantos meio que porta-vozes dessa burguesia defendendo o ensino médio com tanta vontade na internet. O Luciano Huck aí tweetando a rodo, dizendo que o ensino médio é as mil maravilhas, enquanto os filhos dele estão estudando no colégio mais caro, tenho plena certeza, da cidade dele, né? Enfim, voltando ao assunto, eu vi que 84% dos alunos do ensino médio no Brasil inteiro estudam na rede pública de ensino. Então, se a gente for olhar com uma outra perspectiva, a gente vai ver que apenas 16% do mercado de ensino médio do Brasil é ocupado pela iniciativa privada. Ou seja, tem uma fatia de mercado gigantesca aí que está para ser abocanhada por esses tubarões da educação que vem se desenvolvendo aí desde os primeiros anos de governo petista, com programas de transferência de renda para as universidades como o FIES e ProUni, que fortaleceram esses conglomerados da educação que hoje estão mirando uma nova fatia de mercado, cara. Eu tenho plena certeza disso. Porque o aluno que tem esse ensino defasado no ensino médio, que se ele quiser ter algum tipo de competitividade no vestibular ou no mercado de trabalho, ele vai ter que procurar ajuda externa. E onde é que ele vai encontrar essa ajuda externa? Num cursinho, numa videoaula assinada por apenas R$ 59,90 por mês, com o primeiro mês grátis, que é feito por quem? Por uma empresa gigantesca da educação que está lá com os seus representantes dentro do Congresso, encampando e defendendo com unhas e dentes a reforma do ensino médio como se fosse as mil maravilhas, sendo que a gente sabe perfeitamente que não é. E uma outra parada também é que esse ensino médio acaba ignorando as características locais de cada região do país, porque um outro dado estatístico trazido nessa matéria é que apenas 40% das escolas públicas do Brasil têm acesso à internet. Apenas 57% dos municípios brasileiros contam com apenas uma instituição de ensino médio na cidade inteira. Então, como é que essa única escola vai ter estrutura e capacidade para poder atender as demandas de 5 itinerários formativos diferentes? Vai ter capacitação para todo mundo? Vai ter sala e laboratório para todo mundo? O aluno que não tiver vaga no seu itinerário formativo de interesse vai poder ser transferido para uma segunda opção? Não vai ter escolha? Vai ter que... Sabe? Então, foi uma reforma feita sem pensar e levar em consideração a realidade da educação pública no Brasil. Bom, respondendo a pergunta, né? O que fazer, né? Sobre o novo ensino médio, acho que a resposta já está no nome, NEM. Simplesmente revoga. Porque, como o camarada mesmo mencionou aí agora, pô, é óbvio que o intuito da direita é basicamente de sucatear todo o processo que seja público, né? Toda coisa pública deve ser sucateada e jogada para o setor privado, segundo a ideologia liberal. E a gente observa que é basicamente esse processo mesmo, entende? Tipo, você vê que a intenção, né, além de despolitizar a classe, né, para que a gente não consiga ter essa mobilização, né, por conta da retirada de matérias importantes, né, como história, como sociologia, demais matérias, né, você percebe muito aquele interesse de despolitizar, além de tudo, né? Além de sucatear, despolitiza com o intuito de privatizar e ganhar mais dinheiro em cima disso tudo, né? É uma coisa muito interligada, né? A gente consegue entender de uma forma muito prática qual que é o intuito, qual que é o objetivo de tudo isso.
finalizando, né, da forma como eu iniciei, a única solução, a única forma, né, que nós temos, a única saída que nos restou é justamente essa, a organização política dentro dos secundaristas, né, e quem puder ajudar também, seja você aluno de universidade, seja você trabalhador, você também faz parte disso tudo, porque claramente todos nós temos crianças, provavelmente vamos querer ter também, né? Quem quiser ser pai, e obviamente a gente quer que os nossos filhos tenham a melhor educação possível e com gratuidade, né? Sem precisar se vender 100% para exercer a cidadania e um direito que é ter educação. Então, revoga. E só para deixar um pouco de lado o que é esse trambolho do novo ensino médio, para comentar um pouco sobre o que foi feito pelo governo do PT, não houve em momento algum a revogação. Até agora não tem nem perspectiva de revogação. E o que a gente vê as figuras do governo falando é em ver o que é que vai fazer. Que é muito o tom do governo. Vamos ver o que vai dar para fazer. E nessa de vamos ver o que vai dar para fazer, eles revogaram, na verdade, a implementação da exigência desse novo componente curricular do ensino médio na prova do Enem. Então, o que já foi feito vai permanecer sendo feito. Porque o camarada D'Amico até lembrou no Twitter recentemente que o calendário do ano letivo de 2023 já está pronto. Foi feito há muito tempo, então não vai alterar nada. O que está feito, e o que foi impedido, na verdade, é a implementação futura dessa prova. O que mostra mais ainda a necessidade da gente de se organizar, de mobilizar e de pressionar para que seja feito algo nesse sentido, e não só um paliativo que serviu como meio que um cala-boca, porque os movimentos estudantis estavam mobilizados já no mês de março, no mês de abril, teve uma mobilização gigante no dia 15 também, 15 de março, se não me engano. E por conta dessa pressão, justamente o governo lançou essa revogação, disse que ia fazer pesquisa, que queria ouvir 100 mil estudantes por WhatsApp, e até agora a gente não viu nada de concreto sair disso. Como se isso fosse ajudar alguma coisa, ou como se fosse seguro também, né? Que pesquisa por WhatsApp, pelo amor de Deus. Não, acho que fica nítido que o governo petista. Eu não quero ser aquele cara que só critica o governo, mas é um pouco difícil, sabe? Porque, tipo assim, o PT sofre um golpe histórico, né? Sobre a presidenta Dilma. O Temer entra no poder, sucateia o ensino com esse novo ensino médio, e a postura do PT com a retomada do poder é simplesmente aceitar, tá ligado? Por mais que tenha suspendido a implementação, não é uma cena revogação, sabe? O governo já disse que não tem intenção de revogar, e se modificar algumas coisas. Então é muito, muito perigosa essa postura do governo do PT, porque deixar essa reforma do jeito que tá, ou reformar coisas pontuais, é abrir mão de disputar a juventude, sabe? É abrir mão de, sabe, mostrar que realmente tem um viés de fato popular e que não seja só um viés de manter o status quo, sabe? De manter as coisas como estão e não mudar drasticamente a situação do país. Porque se a gente parar para analisar tudo que o PT fez, com poucos anos de governos de extrema-direita, foi destruído. O governo do PT abriu mão de revogar o ensino médio e pautar ele como tem que ser pautado, de reestruturar de forma positiva o ensino médio do Brasil, chamando professores para o debate, chamando os alunos para um debate real, não seja por WhatsApp, que qualquer pessoa pode simplesmente clonar várias mensagens, sabe? É um debate real com os maiores interessados. Abrir mão disso é perder base, sabe? É perder apoio popular. E no decorrer da conjuntura, né, é muito perigoso que o governo tenha essa postura. O que eu queria dizer é que, em momento algum, a gente tá aqui falando que antes a gente vivia no paraíso, tá ligado? A gente reconhece aqui as fragilidades e deficiências do ensino brasileiro de décadas. A gente não tá negando nada disso, nem querendo para o que era antes.
Muito pelo contrário, a gente quer que uma reforma justamente que leve em consideração a voz e as necessidades da classe trabalhadora brasileira, que é o que não está sendo feito, tá ligado? Essa reforma aí, no fim e ao cabo, foi feita para alinhar com o filho do trabalhador, com o filho da classe trabalhadora, que, em via de regra, é quem faz uso do ensino público brasileiro. Mas era isso, a gente não tá querendo dizer aqui que concorda com o que era antes, não, hein? É uma coisa que eu fico refletindo bastante também, pô. Que antigamente não era 100% bom também, né? É o que você acabou de falar. Quando a gente fala sobre isso, é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala sobre isso, todo mundo chega e diz assim, ah, cara, você quer continuar com esse ensino aí horrível e tudo mais? Eu chego, cara, a questão é que para que eu tenha o mínimo de pensamento político que eu tenho hoje em dia, né? Eu tive que ter aula de história. Tive que ter aula de filosofia, sociologia. Já era sucateado, né? Vale a pena lembrar. Já era sucateado. Hoje em dia, uma coisa ainda é existir, né? Outra coisa é quando deixa de existir para se colocar uma matéria que é inútil. Então, tipo, a gente tem total consciência, assim, de que os tempos são outros, né? Plena era digital, novas profissões, né? Porque alguns serviços acho que essa é a grande novidade do nosso século, né? Quando algumas tarefas que eram feitas por nós de modo braçal ou de forma analógica, né? Hoje em dia a gente já está conseguindo automatizar tudo isso. Mas isso não significa que a gente deva deixar de estudar história, né? De estudar sociologia, de estudar filosofia. Isso é, de fato, feito para sucatear o ensino, para sucatear o acesso da classe operária a ter melhores condições de vida e até reivindicar futuras benfeitorias, né? E apesar disso, né, a gente consegue ver que o governo do PT não é que a gente desfaça, né? Porque quando a gente faz uma crítica, muitas das vezes a gente é muito atacado, né? Diz assim, ah, vocês são da esquerda, mas a esquerda radical não ajuda o PT, sabe? E eu acho que é totalmente o oposto, né? A gente quer de fato, que o governo dê certo. A gente quer que a classe trabalhadora seja, porque é um governo que se elegeu no intuito de servir ao povo. Então, tipo, a gente quer que isso seja efetivo, né? De fato. E o que a gente vê, basicamente, é tática de governo de coalizão mesmo, só que com uma coalizão meio errada, né? Porque não tem como você partir sempre nessa mesma linha conciliatória com alguém que quer destruir você. Então, tipo, é totalmente inviável, né? A gente percebe de longe a intenção dos liberais em cima desse assunto. E não só da educação. A gente está falando da educação, mas é uma coisa que a gente ainda olha assim e diz, pô, na educação a gente ainda tem gente que lute contra isso. Entende? Pior, são outras coisas que estão sendo privatizadas e que foram privatizadas assim e ninguém soube de nada. Como a reforma a privatização, a série de privatizações que aconteceram, como foi o caso da Eletrobras ano passado. Cara, ninguém soube de nada. Foi um dia assim, no outro dia já estava privatizado. E é isso, camaradas. Posto tudo isso que já foi dito, como que a gente deve proceder diante dessa situação, dessa ofensiva, em mais um campo de serviço da classe trabalhadora? O que vem sendo feito pelas organizações de esquerda radical nesse sentido para poder defender essa frente de batalha? Primeiramente, eu acho que na atualidade, né, primeiramente a gente precisa dar o combate. O primeiro passo é esse. O combate é o quê? A gente ir pra rua de fato, se organizar em grêmios, se organizar nos partidos, mobilizar, pressionar mesmo até sair, de fato, a revogação disso aí tudo. Feito isso, partir com uma nova proposta de ensino médio, só que um ensino médio que venha beneficiar a classe trabalhadora e o filho do camponês e do operário, né? Eu acho até engraçado, né, a gente falar sobre coisas que são tão básicas, né? Porque a gente vai fazer uma reivindicação, mas parece que a gente está pedindo uma coisa extraordinária. Tipo, o que o estudante quer de verdade é o quê? Quer ensino de qualidade, quer merenda. É um absurdo. Em pleno 2023, a gente não tem merenda de qualidade nas escolas. As escolas poderiam ter turno integral, poderia ter bolsa de esportes, mais ginásios para prática de esporte,
A gente quer uma carga horária que realmente seja justa, né? Uma carga horária de ensino que seja justa para os alunos, para que a gente possa, de fato, trabalhar não somente o ensino, né? Mas também a saúde mental dos alunos. Programas, isso também é uma coisa que é importante, não? Um programa de acompanhamento psicológico, dado ao assunto que também acho que uma hora a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o ataque das escolas. Que as nossas crianças estão tão doentes, cara, hoje em dia? Porque a gente não tem. E por que a gente não tem um acompanhamento psicológico para essas crianças hoje em dia? Fala de transporte também de qualidade para trazer quem mora longe para dentro da escola. Tudo isso aqui é uma coisa que quem tá na escola vivencia e sabe que é o mínimo, é o básico. E não é feito, né? Será que a gente precisa, de fato, de um novo ensino médio ou precisa, de fato, fazer acontecer o que foi proposto e não é cumprido, né? Então, tipo, fica aqui a minha proposta. Se vocês quiserem, vocês podem interar também, que com certeza vai ser de grande valia. Exatamente isso daí mesmo, porque eu lembro do meu estágio do PIBID quando eu tava na faculdade, e eu fui estagiar num colégio chamado Polivalente do Cabula. Tinha um banheiro separado próximo à quadra, que o banheiro era o banheiro abandonado, que não tinha porta, não tinha privado, não tinha nada. E, ou seja, você tinha uma seção inteira do colégio, que era um banheiro gigantesco, bem estruturado, próximo à quadra, que também estava abandonada, que estavam praticamente em desuso. E aí você vem nessa mesma estrutura querer aplicar um tipo de ensino que não é nem um pouco condizente com aquela realidade. Então, antes da gente pensar em fazer um ensino médio diferente, a gente precisa, fazer os banheiros das escolas funcionarem. Levar a internet para as escolas, tá ligado? Porque o filho do rico tem, o filho do pobre não vai ter. Então a gente precisa realmente, antes de pensar em reformar, a gente precisa primeiro construir uma educação verdadeira e popular nesse país. Muito louco, né, camaradas? Eu gostaria de lembrar aqui que a educação no Brasil nunca foi prioridade, né? Nós nunca conseguimos resolver o problema de analfabetismo, por exemplo. Mesmo com anos e anos de petismo, esse problema nunca foi resolvido. Há avanços bem simpáticos, assim, nada de fato estrutural. A maior parte do meu ensino não foi escola pública, foi escola particular, mesmo que particular de bairro, mas ainda assim particular. Eu fui entrar no ensino público já no final do meu ensino médio. Eu passei metade do segundo ano e o terceiro ano completo. A primeira vez que eu entrei assim, que eu olhei a estrutura do lugar, eu tomei um susto, camaradas. Eu me assustei de verdade porque a escola tinha uma estrutura de presídio, sabe? Eu olhei ao redor assim, mano, eu tô numa porra de um pavilhão, viado. Uma estrutura hostil, uma estrutura que não é confortável, sabe? Umas grades nada a ver, sabe? As salas separadas por pavilhões mesmo. Aí eu fiquei, cara, olha isso, mano. Desde a estrutura até o seu conteúdo, o ensino médio é falho. Agora mais ainda. O governo tem o poder de mudar as coisas, mas eu acho que a gente não pode contar muito com eles. Então a resposta que a população, que os estudantes têm que dar é simplesmente aumentar sua organização, partir para o confronto mesmo, mostrar sua insatisfação e exigir o novo ensino médio seja feito a partir do debate e da vontade dos interessados, que são os professores, que são os alunos. Não dá para sentar uma mesa de empresários da educação e debater como é que vai acontecer o rolê do ensino público. Isso não pode acontecer. Esse debate tem que ser feito com quem está na sala de aula, com quem está na estrutura da escola, sabe? Da faxineira ao diretor, mano. Nada que fuja disso é interessante para a classe trabalhadora, nada que fuja disso é interessante para os estudantes. O ensino médio ele tem que ser revisto, mas tem que ser revisto de forma popular, tem que ser revisto de forma que atenda ao clamor da juventude, o que atenda ao clamor dos filhos da classe operária, da classe camponesa, com transporte de qualidade, com a estrutura digna, com a estrutura que seja confortável ao ensino. Não, que a criança não entre, olhe ao redor e se sinta de fato num presídio, que toque sirene, que seja barulhento, que seja... Barulhento não tem como fugir, né? Porque crianças, enfim. Mas eu acho que vocês entenderam a ideia de que o ambiente hostil, até o ambiente hostil da estrutura do colégio acaba influenciando, sabe? Na percepção
do aluno e, enfim, tudo tem que ser revisto. O ensino médio tem que ser demolido e reestruturado de uma forma que seja popular. E é isso, acho que a discussão rendeu bastante. A gente pôde abranger o assunto em diversos segmentos, a gente conseguiu falar bem a respeito do assunto. Óbvio que não falamos a respeito de tudo, porque é impossível falar sobre tudo que tem para ser dito a respeito do assunto em tão pouco tempo. Mas fica aqui a nossa dica de. A nossa dica não, a nossa recomendação de que você, estudante que está ouvindo esse programa, procure saber do seu colégio se existe algum movimento estudantil, se já tem um Grêmio organizado, se não tiver, organize. Se você tiver interesse em conhecer a UJC para poder conhecer realmente como funciona a militância estudantil, o que é que você pode fazer para efetivamente mudar o que está acontecendo aí. Se você se sente prejudicado e quer fazer algo para transformar essa situação, entre em contato com a gente lá da UJC pelo Instagram, procure saber e vamos fazer acontecer uma mudança nisso daí, né? A transformação que a gente quer para o mundo passa por você. Eu me despeço aqui, dando o meu boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver ouvindo. E se você é estudante, seja de ensino superior ou ensino médio, procure conhecer a sua escola, procure saber se existe algum tipo de organização atuando lá, procure saber se existe alguém da UJC que esteja na sua escola, que esteja participando de algum tipo de luta a respeito do assunto. Boa noite e muito obrigado aos Gabriéis que me acompanharam hoje no tema, tratando do assunto. Boa noite, galera. Não esqueçam de compartilhar e ficar ligados para novos episódios do Momento Cast. E é isso aí, tamo junto. Boa noite. Bom, queria agradecer a atenção de todos, pedir que compartilhem esse bate-papo e que procurem também o site do jornal O Momento Bahia, que tem sempre artigos e leituras interessantes.